já que um dos significados da palavra Apocalipse é revelação. E quem recebe as revelações que estão contidas neste livro é o apóstolo João. Quem concede a João estas revelações é Jesus Cristo. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, no seu versículo 1 diz que esta revelação é de Jesus Cristo, dada por ele a João com o propósito de notificar os seus servos das coisas que brevemente deveriam acontecer, e algumas destas nós já estamos presenciando o seu cumprimento. Além de Jesus confiar a João alguns acontecimentos futuros que aguardam a humanidade, é a João também que Jesus vai confiar 7 mensagens que devem ser enviadas às 7 igrejas que estavam na Ásia, para tratar do momento espiritual que estas igrejas estavam vivendo. Esta responsabilidade recai sobre João, porque provavelmente João era o superintendente naquele tempo destas 7 igrejas. Em um período onde o evangelho estava sofrendo uma intensa perseguição, João era a única luz apostólica que ainda brilhava sobre a face da terra, já que os seus demais irmãos em Cristo, os apóstolos de Jesus, eles já haviam selado o seu testemunho com o seu sangue, sendo martirizados. Porém, diferente dos seus irmãos em Cristo, João, ele não vai passar pelo martírio. Isso porque Jesus havia estabelecido uma palavra sobre sua vida, uma palavra sobre o seu futuro. Em João, capítulo de número 21, do versículo 20 ao 23, nós encontramos esta revelação. Quando Jesus está entregando a Pedro a responsabilidade de presidir a igreja na terra, na sua ausência física. E Jesus, ele diz a Pedro o futuro que a fidelidade ao evangelho estava lhe reservando. Então Pedro sente curiosidade de saber o que Deus havia preparado para o futuro de João. E Pedro pergunta: e a este, o que acontecerá? A resposta de Jesus é um pouco dura, mas revela que Deus tinha uma proposta diferente para o futuro de João dos demais apóstolos. Jesus, ele vai olhar para João e vai dizer a João, vai olhar a Pedro e dizer a Pedro: Pedro, o que te importas se eu quero que ele fique até que eu venha? Logo nós entendemos que Jesus está falando de um encontro. Jesus está falando que viria mais uma vez a João. E nós sabemos muito bem que essa vinda não se retrata sobre o arrebatamento. Porque se esta vinda se referisse ao arrebatamento, lógico que as palavras de Jesus não teriam validade, pois o arrebatamento ainda nem aconteceu e o nosso irmão João já não está mais presente fisicamente com vida entre nós. Que vida é esta que Jesus está se referindo? Que encontro é esse que Jesus está dizendo que teria com João antes que ele descesse a sepultura? Lógico, este encontro acontece em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Mas não pense vocês que estão aqui nessa noite que pelo fato de Deus haver preparado algo diferente para o futuro de João e Jesus ter estabelecido uma palavra para o seu futuro, que o inimigo não tentou por diversas vezes tirar a sua vida. Em uma dessas vezes, Satanás, ele influenciou o imperador da época chamado Domiciano para tentar dar cabo da vida deste apóstolo, lançando ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas diz as escrituras que ele saiu ileso, porque havia uma palavra estabelecida sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Então este imperador, percebendo que não conseguia dar cabo da vida de João, só tem uma alternativa: vamos exilá-lo.
Vamos enviá-lo ao exílio político romano do nosso tempo, a ilha de Pátimos. Então João vai ser exilado a esta ilha. Porém, é neste exílio, é nesta ilha que João vai ter a sua maior experiência com Deus da sua vida. A mais profunda revelação de Deus do seu ministério foi-lhe concedido em momentos solitários. E João, ele, neste exílio político romano, retrata um pouco do que está vivendo. Ele diz que o momento não é bom. Essas são as suas primeiras palavras à igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão em Cristo, companheiro nas aflições, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Então João está revelando que o momento que eles estão vivendo não é confortável. Mas olha o detalhe da fala de João. Eu estou em Pátimos, no exílio, em um cenário de desconforto, isolado, em meio à provação. E por que você está aí, João? Por causa da palavra de Deus. Eu, João, vosso irmão em Cristo e companheiro nas aflições, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Sabe o que João está ensinando à igreja? A pregação do evangelho não me rendeu aplausos. A pregação do evangelho não me rendeu curtidas. A pregação do evangelho não me rendeu elogios por onde eu preguei, por onde eu passei. Não, João, não. E o que é que você ganhou? Eu ganhei perseguidores. Eu ganhei um caldeirão, um tacho de azeite fervendo. Eu ganhei exílio. João está nos mostrando que o evangelho não é um trampolim para o sucesso na terra, é um caminho para o céu. João está nos mostrando que a carreira que o evangelho nos oferece não é para artistas, é para guerrilheiros, é para soldados. E o que o evangelho tem preparado para esta geração não é palco, holofote, multidão, é coroa da vida. O que o reino dos céus tem para nossa chamada, para o nosso ministério e para cada um que está aqui nessa noite não é repercussão. O que é que ele tem para a gente, Iago? Ele tem capacete, ele tem couraça, ele tem cinturão, ele tem sandália para calçar os teus pés, ele tem escudo para colocar no teu braço, ele tem espada para colocar na sua outra mão. Deus está dizendo que Ele vai levantar soldados na nossa geração. Chega de artistas, pastor Raimundo. O evangelho não está mais precisando de artistas. O evangelho está precisando de soldados. O evangelho está precisando... Eu estou sentindo Deus. O evangelho está precisando de guerrilheiros. Alguém que compre a briga pela verdade sem medo das consequências. Ainda que eu seja exilado por alguns grupinhos por aí, ainda que eu seja exilado por alguns relacionamentos, mas vamos ser fiéis a ela, a palavra de Deus. Tem essa experiência, ele é arrebatado em seu espírito. E o texto diz, ele fala: eu ouvi uma voz por detrás de mim, e essa voz me dizia: João, escreve o que tu vês e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Olha o detalhe.
acrescenta nada. Entrega como você está recebendo. Escute que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Chega de deletar a mensagem que Deus está mandando enviar. Chega de covardia. Chega de correr no compromisso com a verdade. Chega de falar a verdade para preservar amizades que não te aproximam de Deus. Está na hora de enviar o recado. Está na hora de apertar o enter. Ainda que a mensagem seja dura, mas envia. Ainda que você perca a oportunidade, mas envia. Ainda que não te convidem mais para pregar, mas envia. Ainda que algumas pessoas quebrem a aliança que tem com você, mas envia. Ei, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E o Espírito Santo está me dizendo que está dando ousadia para quem entrou aqui hoje. Ele está dando autoridade. Você vai sair daqui tão cheio de Deus que você vai parar de deletar as revelações. Você vai enviar. Você vai enviar. Você vai enviar. Ainda que façam cara feia, envia. O mensageiro não tem compromisso com quem ouve. Ele tem compromisso com quem mandou ele escrever e enviar. Você pode até escrever tremendo, meu irmão, mas você não pode tremer na hora de colocar o remetente, destinatário. Eu estou dizendo para você que Deus tem um endereço para aquilo que Ele tem te revelado. Deus tem um endereço para aquilo que Ele tem dado a você na palavra, em sonhos, em revelação. Chega de conter isso. Está na hora de você compartilhar o que está recebendo. Aperta o enter e envia. Escute isso. Eu ouvi uma voz por detrás de mim. Interessante que a voz que João ouve por detrás lhe dá instruções sobre o que deve ser feito. Mas ele não sai obedecendo as instruções antes de virar-se para ver quem falava com ele. Apesar de a voz que ele está ouvindo ser semelhante à do Filho do Homem, ele não sai obedecendo sem antes testificar. Quem está falando? A voz é parecida, mas deixa eu ver se é ele. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão compartilhando por entenderem que o que estão recebendo é semelhante à voz do Filho do Homem. Mas sabe por que João se vira para ver? Porque João está nos ensinando que nem toda voz que parece com a dele é a dele. Tem muita gente confusa no nosso meio. É muito assim diz o que eu penso, assim diz o que eu acho, assim fala o meu coração. A igreja não precisa ouvir o que você pensa. A igreja não precisa ouvir o que você acha. A igreja não precisa ouvir o que você acredita. A igreja precisa voltar a ouvir o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu ouvi uma voz por detrás de mim. Virei-me para ver quem estava falando. Detalhe: quando ele se vira para ver, ele está procurando o dono da voz que ouve. Mas a procura do dono da voz, ele não o encontra de forma imediata. O texto diz com muita nitidez que antes de encontrar quem procurava, ele vê 7 candelabros de ouro. Mas espera aí, não é o Filho do Homem que está sendo procurado? É. E
por que que na procura da voz que ouviu, ele vê 7 candelabros? E só depois que encontra, que vê os 7 candelabros, então ele encontra no meio dos 7 candelabros quem procurava. Ele procura Jesus, vê a igreja. Encontrando a igreja, acha Jesus no meio dela. Era Jesus ensinando a João que o candelabro tem este papel de revelar o Cristo que há no meio dela para aqueles que estão à sua procura. O candelabro era uma das principais peças do tabernáculo, do lugar santo. E qual era o papel do candelabro? Iluminar o ambiente. Jesus apontou a igreja como o candelabro do mundo. Em Mateus 5,14 ele disse: vós sois a luz do mundo. Quando ele chamou os discípulos de a luz do mundo, ele não está falando de uma lâmpada, até porque nem existia. Ele não está falando do sol, ele está falando do candelabro. Eles estão dizendo: a mesma utilidade que existe no candelabro tem que existir em vocês. Então aqueles 7 candelabros representam aí igreja. E igreja aqui não são 4 paredes, é organismo, somos nós. Então quer dizer que João está procurando o Cristo. E o que é que ele vê? O candelabro. Depois que ele vê o candelabro, ele encontra Jesus no meio dela. Porque esse é o papel dos candelabros. É apresentar Jesus para quem o procura. Só que a pergunta que eu tenho a fazer a você nessa noite: quando as pessoas procuram Jesus, elas encontram em você? Elas encontram em você? Elas precisam encontrar Jesus em mim. Elas precisam encontrar Jesus nas minhas atitudes. Elas precisam encontrar Jesus nas minhas conversas. Elas precisam encontrar Jesus no meu guarda-roupa. Elas precisam encontrar Jesus nas minhas amizades, nos ambientes que eu frequento. Triste é perceber que existem pessoas procurando Jesus, mas quando olham para os candelabros não o encontram mais caminhando no meio deles. Ambientes que não têm mais a glória de Deus, ambientes que perderam a presença do Senhor. Inventaram tanta coisa, trouxeram tanta coisa para dentro do templo, das congregações, que não há mais espaço para Jesus se movimentar entre os lugares. A verdade é que o dono da igreja está perdendo espaço dentro dela. Lembra o que João falou sobre o Criador? No seu primeiro capítulo, quando ele apresenta o Deus encarnado, dizendo: ele esteve no mundo, mas o mundo não o conheceu. Agora quem está fazendo isso com ele é a igreja. O dono da igreja não tem encontrado espaço dentro dela para transitar, para estabelecer a sua vontade. Extraordinário. Eu já vi muitos pregadores, e nada contra, pastor, muitos pregadores pegarem esse texto, Ederlan, e usarem para gerar aquele movimento na igreja. Ó, Jesus está passeando no meio dos candelabros, ou seja, Jesus está passeando no meio da igreja. Nada contra. Porém, quando João recebe essa revelação, Deus tem uma proposta. E ele sabia que João entenderia muito bem o recado. Eu disse a você que o
candelabro era uma das principais peças que compunham o lugar santo do tabernáculo. Qual era o papel do candelabro? Iluminar o âmbito. Só que de tempo em tempo o sacerdote tinha que ir até o candelabro. Para quê, pastor Iago? Para fazer a vistoria dele. Porque o candelabro, à medida que ia consumindo o azeite, ele ia criando no seu interior uma espécie de cinza molhada, uma borra que ia o entupindo e comprometendo a sua capacidade de iluminação. Então, quando João viu Jesus caminhando no meio de 7 candelabros, João entendeu o recado. Ele está fazendo a vistoria na sua igreja. Ele passa pelo primeiro candelabro e diz: deixa eu ver como está esse. Ele passa para o segundo candelabro e diz: deixa eu ver como está esse. Ele passa para o terceiro candelabro e diz: deixa eu ver como está esse. E dependendo do estado em que se encontrava o candelabro, era necessário ser feita uma manutenção. E como era feita essa manutenção? O sacerdote, ele removia a cinza, tirava a sujeira e colocava um novo azeite. Ele submetia o candelabro a um processo de limpeza para depois reabastecê-lo. E eu vim dizer a alguém aqui nessa noite que é noite da manutenção de Deus. Porque se tem uma coisa que compromete a utilidade do candelabro é sujeira. E olha a ordem dos fatos. Não vou me prolongar, pastor. Olha a ordem dos fatos. Primeiro ele remove a sujeira para depois derramar o azeite. Ele nunca vai jogar azeite sem antes submeter o candelabro à limpeza. Quem joga azeite por cima de sujeira são os homens. O nosso sumo sacerdote não. Primeiro ele mexe na cinza, depois ele abastece. Primeiro ele vai te limpar para depois te encher. Primeiro ele vai submeter você à limpeza. Ele vai arrancar mentira, ele vai arrancar prostituição, ele vai arrancar o Egito. Depois ele vai dar azeite para você pregar. Depois ele vai dar azeite para você cantar. Depois ele vai dar azeite para você marchar na igreja. Ei, então deixa eu dar um recado para você que não aguenta ficar sabendo que vai ter consagração ali ou acolá que corre atrás de azeite. Jesus nunca vai te dar azeite se primeiro você não receber a manutenção do sacerdote. Escute isso. É peculiar da nossa geração. A nossa geração deseja azeite, mas não quer a manutenção do sacerdote. Não quer. Vê se aparece num culto de doutrina, vem nada, não quer manutenção. Vê se vem para o culto de oração, não vem. Não quer manutenção. Mas chega na campanha quer azeite. Só que o sacerdote não dá azeite para candelabro sujo. Eu vou repetir isso daqui. O sumo sacerdote não dá azeite para o candelabro sujo. Primeiro você vai ter que deixar eu mexer nisso daí. Aí quando você vê, pastor, um candelabro quase apagando, pode ter certeza, só tem uma coisa que compromete a iluminação do candelabro: sujeira. Porque candelabro muito sujo ilumina pouco. Revela pouco Deus, revela pouco Cristo. Agora, candelabro cheio de azeite é diferente. Eu tenho quanto tempo ainda, pastor?
minutinho. Cheguei atrasado, gente. Só que escute isso. A manutenção na lei era feita pelo sacerdote de forma manual. Era feita de forma manual. Só que a dispensação de João é outra. A dispensação de João é a graça. A manutenção do candelabro não necessita ser feita mais com as mãos do sumo sacerdote. E como é que é feita agora a manutenção então? A manutenção é feita através das cartas que Jesus está mandando João escrever e enviar. Então era o conteúdo das cartas que faria a manutenção na igreja depois de uma vistoria de Jesus. Ele passou nas igrejas da Ásia, fez a vistoria, entendeu do que eles necessitavam, deu a João a mensagem, e a mensagem de João faria a manutenção. Ou seja, a mensagem é que remove a sujeira e dá o azeite que a igreja precisa. Jesus disse assim, ó, vocês estão limpos pela palavra que tenho vos dito. Nunca existiu outra forma a não ser através dela. É ela que limpa, é ela que abastece. O que a igreja precisa para estar saudável está aqui. E olha como é que se inicia a carta. Eu só vou poder falar do primeiro tópico. Olha como é que se inicia a carta. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o amém, ou seja, aquele que tem a última palavra, a testemunha fiel e verdade. Você já percebeu que a cada igreja Jesus se apresentou de uma forma? Por que a igreja de Laodiceia Jesus se apresenta como a fiel e verdadeira testemunha? Jesus sabia muito bem com quem estava lidando. Ele fez a vistoria. Ele sabia que essa igreja era uma igreja muito rica. Dinheiro não faltava. E Jesus sempre, durante a história, Jesus sempre acompanhou isso até no seu tempo com os fariseus. E depois que ele deixou a terra, ele acompanhou como Deus isso. Aconteceu com Estevão. Muitos testemunhos foram comprados pelo dinheiro. Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado. Por quê? Porque alguém testemunhou e o testemunho era falso. E da onde surgiu esse testemunho falso? Compraram as testemunhas. Então quando Jesus olha para a igreja e diz assim, olha, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ele está tratando justamente da área financeira. Ele está olhando para uma igreja que tem um alto dízimo, ele está olhando para uma igreja que tem muitos recursos financeiros, mas ele está dizendo que o dinheiro daquela igreja não pode comprar a verdade que ele tinha para falar a elas. Eu posso dizer uma coisa para você: você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você deve, mas nunca pense que Jesus vai deixar de falar a verdade para você por causa do seu dízimo e da sua oferta. Porque antes do compromisso de Jesus ser com o que você tem no bolso, é com sua alma. Você sempre vai ouvir a verdade da boca de Deus. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu tenho observado vocês. Eu sei que vocês não são frios e nem quentes, vocês são mortos. O que é que a gente ouviu muito sobre isso? É que aquele que não é frio nem quente é alguém que está oscilando, que é inconstante. Quem já ouviu isso? Mas não é isso que Jesus está falando da igreja. Jesus está usando aqui, pastor, algo que eles conheciam muito bem para retratar o estado espiritual que eles estavam vivendo. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, próspera, ficava em uma rota comercial muito boa, mas eles tinham um grande problema. Eles tinham falta de abastecimento hidrográfico, ou seja, faltava água para os habitantes beberem e utilizarem no seu consumo. Então eles precisavam utilizar dos recursos naturais que existiam nas cidades mais próximas. Heriápolis e Colosso. A cidade de Heriápolis era famosa e conhecida pelas suas águas termais.
águas que traziam benefício à saúde dos doentes, porque eram águas terapêuticas. A gente sabe disso, que águas quentes são águas medicinais. A cidade de Colosso tinha águas geladas, águas que traziam refrigério para os cansados, os viajantes. Eles se banhavam nessas águas, matavam sua sede nessas águas, águas conhecidas por serem extremamente limpas, transparentes, águas puras. Mas por causa dessa deficiência em Laodiceia, eles precisaram trazer água da cidade mais alta. E a cidade mais alta era Heliápolis, pastor. Então eles construíram 30 quilômetros de aqueduto para conduzir a água. A água saía de Heliápolis quente, mas devido ao percurso, ela passava por um processo de esfriamento. E quando ela chegava na cidade de Laodiceia para abastecer os habitantes, ela chegava morna. Devido à falta de manutenção nos aquedutos, os aquedutos reuniam muita sujeira. 30 quilômetros para fazer manutenção é muita quilometragem. Então a água saía limpa e chegava comprometida pela sujeira. Quando os habitantes de Laodiceia tinham acesso a essa água, eles tinham um grande problema, porque eles se deparavam com uma água que não dava para ser digerida. Eles se deparavam com uma água que mal dava para lavar as suas vestes. Ou seja, existia água em Laodiceia, mas não servia para nada. Então Jesus está comparando aquela igreja naquela localidade, a água que abastecia a sua cidade. Vocês até existem, vocês até são igreja, vocês até congregam, vocês até se reúnem, mas vocês são inúteis aonde vocês estão. Vocês não têm utilidade nenhuma para o meu reino aonde vocês estão. Vocês não têm utilidade para mim aonde vocês estão. Jesus estava falando de cristãos que não tinham relevância, que não geravam nenhum tipo de impacto na sociedade onde estavam inseridos. Cristãos que não sabiam o que era sair de 4 paredes para falar de Jesus aos habitantes da cidade. Então a água morna aqui é o cristão inútil, é o cristão que não tem utilidade no reino, naquilo que foi chamado para fazer. O morno é aquele que só vem para congregar, mas quando é chamado para o evangelismo não dá para evangelizar. O morno é aquele que você não pode contar para o ministério. O morno é aquele que cuida da sua vida e só tem compromisso em vir aqui dar um glória a Deus, um aleluia e o seu dízimo. Esse é o morno. E o próprio Jesus disse que vomitaria o morno da sua boca, porque o morno lhe dá náuseas. Porque se tem uma coisa, irmão, que deixa Deus com vontade de vomitar, é a inutilidade. Gente que tem saúde para estar falando de Jesus, gente que recebeu capacidade, mas está falhando. Eu encerro aqui, está falhando. E Jesus contou uma parábola. Eu encerro essa parábola só para você. Ele disse assim, ó: um certo homem, antes de fazer uma viagem, chamou até si trabalhadores. O que é que ele chamou? Adoradores, frequentadores, trabalhadores. E a cada um deu talentos. A um deu assim, a outro deu 3, e a outro deu 2, e a outro deu. O que são esses talentos, Iago? São dons? Não, não são dons. Os talentos são responsabilidades do reino. A uns ele deu mais, a outros deu menos, mas todos têm. Uns poucos, outros muitos, mas todos, você querendo ou não, você tem responsabilidade com o reino. E olha o detalhe do texto. E viajando, passando muito tempo fora
Ou seja, deu tempo para trabalhar ou não deu? Ele volta. Ele volta para a prestação de contas. E o que aquele que recebeu 5 apresentou? Resultados. O que recebeu 2 apresentou o quê? Resultados. E o que recebeu 1, o que foi que apresentou? Desculpas. Ele disse assim: eu conheço meu Senhor. Eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou. Ele está apresentando desculpas. E hoje a geração para dar desculpas, para justificar a falta de trabalho. Agora eu tenho uma coisa para te falar: o pastor Raimundo aceita as suas desculpas, porque ele não paga teu salário. O seu líder aceita a sua desculpa, mas Jesus não. Ele não aceitou a justificativa desse servo. Ele não aceita a desculpa desse servo. E por que não? Se para mim parece uma boa justificativa. Mas olha o que é que o próprio Jesus diz na parábola. O Senhor olha para o servo e diz: servo mau e negligente. O que para mim é uma boa justificativa, para quem me chamou para o trabalho, é negligência. O que para mim é uma justificativa plausível, para quem me chamou para o ministério, é negligência. E por que é negligência? Porque o texto diz que quando ele chamou, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, antes de dar responsabilidade para o trabalhador, ele pegou o currículo de cada um. Ele viu do que cada um era capaz de fazer. Ele conhece a capacidade de cada um. Então, para de desculpa. Deixe de ser negligente. Assuma a sua responsabilidade no reino. O texto diz que ele passou muito tempo fora. E como ocupou o seu tempo enquanto o Senhor esteve fora, que recebeu 5? Trabalhando. O texto diz: eu granjeei. Como ocupou o tempo que recebeu 2 enquanto o Senhor esteve fora? Trabalhando. Agora, se quem recebeu 1, o único trabalho que teve foi enterrar e depois desenterrar, como foi que ele ocupou o tempo? Enquanto o seu Senhor esteve fora. Como a nossa geração tem ocupado o tempo em vez de trabalhar. Assistindo Netflix, nas redes sociais. Enquanto o trabalho está aí para ser feito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia está chegando da prestação de contas. E Deus não vai aceitar todas as coisas. Deus vai dizer: abra tuas mãos. Ele vai olhar o que você fez. Ele quer saber dos resultados. Deus te chamou para gerar resultados. Deus te chamou para gerar resultados. Deus não te chamou para ser apenas mais um cristão. Apenas mais um. Deus te chamou para gerar resultados. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aproveite hoje, quer salvar você. Aleluia. Queridos irmãos, Deus continue abençoando o pastor Iago Bueno. Que pena que o tempo o relógio é fiel, né? O relógio, ele faz a parte dele. Tem gente que fala que o relógio é desconvertido. Negativo. O relógio faz a parte dele.